Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 7, diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Versículo 21, diz assim a palavra de Deus: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Glória a Deus, né? Eu gosto muito dessa passagem bíblica, ela é muito maravilhosa, muito expressiva. Glória a Deus. E o Senhor, Ele é bom e Ele sempre busca o homem para salvá-lo. Nós vemos aqui que quando o homem houve a queda, entrou o pecado e as consequências do pecado no mundo. O homem, ele vivia anterior ao pecado de maneira pura. Eles eram inocentes, eles eram puros, eles eram moralmente retos. E quando eles pecaram contra o Senhor, porque Deus tinha dito que lá no jardim do Éden, de todas as árvores poderia comer, menos a árvore da ciência do bem e do mal. Ali era um teste para porque Deus fez o homem com o livre-arbítrio, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. E infelizmente o homem, ele fez a escolha errada. Ele escolheu desobedecer a Deus, viver uma vida em rebelião contra o Senhor. Então o pecado imaculou o homem. Mas o homem, apesar de o pecado ter entrado no mundo, a Bíblia diz que o homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem foi imaculado pelo pecado, mas o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem a capacidade de se voltar para Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que no capítulo 3 de Gênesis, que quando o homem peca contra Deus, diz aqui o versículo 7: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Olha só, que quando o homem peca, ele estava no estado de inocência, mas quando ele pecou, ele percebeu que estava nu. Ou seja, aquele véu da inocência havia se perdido, e agora o pecado tinha dominado o coração do homem. E ele busca fazer para si com folhas de figueira. Ele faz uma espécie de roupa. E eles colocam nos seus corpos, né? Adão e Eva, eles se vestem com folhas de figueira. Glória a Deus. E aqui, irmãos, já está representado o homem tentando cobrir o pecado com as suas próprias forças. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, através da fé. É a graça de Deus que salva o homem. O que é a fé? A fé é a mão que se estende para receber a graça de Deus. É como alguém dá um presente para você e você estende a mão para receber o presente. Então a fé é como a mão que se estende para receber a graça de Deus. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Não vem de nós a salvação, né? Não vem de nós a graça de Deus. A graça vem, ela é gratuita, glória a Deus, mas nós recebemos a graça de Deus
pela fé. E quem recebe a graça do Senhor é salvo. Versículo 21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Percebam que aquelas folhas de figueira, aquela roupa que eles fizeram, era inapropriada. Glória a Deus. Então o que Deus fez? Deus, ele matou um animal e ele, com a pele do animal, fez uma roupa especial para aquele casal. Glória a Deus. E os vestiu. Glória a Deus, né? Logo, o primeiro alfaiate da história é Deus, né? O alfaiate divino. Ele fez uma roupa e vestiu o casal que estava nu e agora envergonhado, porque estava na presença de Deus. Eles tinham perdido a inocência. E ali nós vemos, irmãos, a graça de Deus sendo manifestada, né? E já aquele animal que foi morto era um tipo de Cristo, que viria muito tempo depois para morrer pelo pecado da humanidade, para salvar o homem, salvar um dos seus pecados. Glória a Deus, para redimir o homem. Assim como aquele animal lá em Gênesis foi morto, e Deus fez uma vestimenta daquele animal, assim também, irmãos, Deus, ele nos salva, ele nos dá uma veste de salvação. A Bíblia fala em Isaías, se eu não estiver enganado, 61:10, diz que ele nos vestiu com veste de salvação. Glória a Deus. Então, o homem que estava nu e desprovido da graça de Deus, agora ele é vestido com a graça de Deus. Irmãos, Deus sempre busca o homem para salvá-lo, né? E nós vemos na história, aquela história do Cordeiro na Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor fala que lá, quando Deus tirou o povo do Egito, e a última praga seria que a morte dos primogênitos. E Deus disse que eles teriam que matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro eles iriam o quê? Passar na porta, né, dos hebreus. E o anjo iria passar e não ia ferir, né, os primogênitos, que quando ele visse o sangue, ele ia passar por cima. Por isso que Páscoa significa passar por cima, porque o anjo passou por cima da casa dos hebreus, porque ele viu o sangue. E eles foram salvos, irmão, pela obediência, porque eles mataram o cordeiro, eles passaram sangue nas vergas, né, da porta da sua casa, eles obedeceram, e por conta disso eles foram salvos, né? Da mesma forma, irmão, o sangue de Jesus Cristo, ele nos salva, ele nos livra da ira futura. Aleluia. Também nós vemos em Gênesis, capítulo número 53, o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele dizendo, lá no capítulo 53, verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava se referindo a Jesus, que 700 anos depois viria. Glória a Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Através da morte expiatória, vicária, meritória de Cristo, nós fomos o que, irmãos? Nós fomos salvos. Glória a Deus. Nós encontramos a paz, né? O castigo que nos traz a paz, ou seja, Jesus morreu no nosso lugar para nos trazer a paz. Quem está em Cristo tem a paz. Glória a Deus. Se você está sem paz, Jesus é a paz. Glória a Deus. E também a salvação. E quando nós vemos lá 700 anos depois, Cristo, ele estava ali nas terras áridas da Palestina, e João Batista estava batizando o Rio Jordão para o arrependimento de pecados. E Jesus, ele se identificando com a humanidade, ele vai até o Rio Jordão, e quando
João Batista vê a Jesus, ele diz: eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, no Antigo Testamento, o sangue cobria o pecado, mas agora no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer, João 1:29, ele diz assim: eis aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus, ele tira o pecado, ele não só cobre, mas ele tira, ele perdoa, ele apaga os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento. Glória a Deus. E diz até um irmão, né, que ele bota uma placa lá dizendo proibido pescar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a história do sangue de Jesus Cristo redimindo a humanidade, aqueles que creem na obra de Cristo. Quando nós chegamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, diz, 18 e 19, diz que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Glória a Deus, porque nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Olha aí, o sangue de Jesus, ele é precioso, porque ele salva, ele liberta, ele resgata o homem do charco do lodo, do lamaçal do pecado. Aleluia. E quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Glória a Deus. Se Jesus não tivesse vindo derramar o seu sangue inocente para satisfazer a justiça de Deus e pagar a Deus o preço pelos nossos pecados, não haveria salvação. Não poderia haver salvação. Mas porque Ele veio, Ele derramou o seu sangue inocente, nós somos salvos, libertos e transformados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Deus, o sacrifício de Cristo, Ele satisfez a justiça de Deus plenamente. Glória a Deus. Ele rasgou o espírito da dívida que pesava sobre nós. Glória a Deus. Ele cravou na cruz do Calvário os nossos pecados e a justiça de Deus foi satisfeita. Quando você chega lá em Apocalipse, capítulo 5, João, ele vê o livro da redenção. E é dito ali pelo o ser celestial dizendo: quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E a Bíblia diz que João chorava muito. João chorava muito. Glória a Deus, porque não tinha ninguém no universo para abrir esse livro. Mas o anjo diz: olha, diz, não chore, João, porque o Cordeiro de Deus, ele morreu, mas ressuscitou. E ele vai abrir o livro. Glória a Deus. E Jesus abriu o livro, aleluia, mostrando que a nossa redenção foi consumada. Por isso que Jesus, ele diz, aleluia, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: tetelestai, está pago, está consumado, terminei a minha obra, aleluia, e a justiça de Deus foi satisfeita. Glória a Deus. E quando você vai para Apocalipse 22, 14, João, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue precioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Para que tenha o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Meu amado, no céu ninguém vai de carona. Lá no céu só entra salvo, lavado e redimido do sangue de Jesus. Esse é o nosso passaporte para o céu. O sangue de Jesus Cristo, ser redimido, lavado e transformado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E se nessa noite você que ouviu essa palavra e deseja entregar sua vida para Jesus e ser lavado no sangue de Jesus Cristo, para que quando, aleluia,
a sua senha chegar, glória a Deus. Todos nós temos uma senha. Um dia a senha vai ser chamada. Um dia nós iremos expirar dessa terra. Tudo aqui vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Glória a Deus. E quando a senha chegar, você esteja preparado para se encontrar com teu Deus. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. Você está preparado? Onde você vai passar a eternidade? Você já tem o seu passaporte? Já aceitou Jesus como teu Salvador, como teu Senhor da tua vida? Se ainda não recebeu, meu amigo, nessa noite, entrega a sua vida para Jesus. Deixa o Senhor tomar conta da tua vida. Glória a Deus. Para finalizar, eu vou contar a ilustração de um menino e um barquinho. Glória a Deus. O menino e o barquinho. Essa ilustração é assim. Tinha um menino que ele com uma madeira, ele fez um barquinho. Ele construiu um barquinho. E perto da casa dele tinha um rio, um riacho. Então, ele um dia brincando, botou um barquinho, e o barquinho foi embora e sumiu. E o menino chorou muito, se desesperou, porque o barquinho dele foi embora. E um certo dia, ele foi com o pai dele para a cidade. Chegando na cidade, ele foi numa vitrine, lá numa loja, e viu o barquinho dele. E ele olhou e disse: esse barquinho é meu. E ele foi no dono da loja e disse: olha, meu senhor, esse barquinho aqui é meu, foi eu que fiz. E o dono da loja disse assim: olha, menino, se você quiser o barquinho, você tem que comprar o barquinho. E o menino, ele voltou com o pai dele para a área, ele morava numa área rural, e ali ele ia para a escola, ele guardava o dinheiro da merenda. Todo dia ele guardava o dinheiro da merenda. E um certo dia, quando ele tinha a quantia para comprar o barquinho, ele foi lá na loja com o pai dele e pegou as moedas e disse: está aqui, senhor, aqui está o preço do barquinho. Glória a Deus. Então aquele homem disse: agora sim, está aqui, o barquinho é seu. Glória a Deus. E aquele menino, com os olhos cheios de lágrimas, ele pegou aquele barquinho, abraçou o barquinho e disse: barquinho, você é meu 2 vezes. Glória a Deus. Primeiro, porque quem construiu você, quem criou você foi eu. E a segunda foi porque eu te comprei. Você é meu 2 vezes. Glória a Deus. E assim somos nós, irmão. Deus nos criou. Você não veio no macaco, você não veio. Deus, ele é o nosso Criador. Nós temos esse oxigênio aqui porque Deus, ele nos fornece esse oxigênio. Nós temos vida, nós vemos, andamos, nós sentimos as coisas porque temos vida, porque Deus nos criou. E a segunda coisa que nós pertencemos a Deus é porque Deus nos comprou lá na cruz do Calvário com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, né? E se você quiser pertencer à família de Deus, você tem que reconhecer que Deus é o seu Criador e que Deus nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Se não tem a pessoa, vamos orar, finalizar esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos convidar a nossa amada irmã, que ela vai fazer a oração final e nós iremos para os nossos lados, né? Felizes e contentes.